eu tinha uma intenção para pregar uma palavra aqui, mas agora de manhã eu estava ali, e o Senhor me disse assim: Paulo, caminhe aqui. Eu disse: sim, Senhor. Então eu não sei para quem é, para quantos são, mas pega, porque a palavra é para nós. Se eu fosse você, eu falava por mão do seu lado: o Espírito Santo vai te pegar hoje aqui. Êxodo 33, versículo 12. Você me mata quando eu faço isso, né? Vocês viram como o Braizinho está elegante hoje? Essa camisa laranja que me mostra, porque onde ele passa a gente vê que ele está passando. Olha que lindo que ele está hoje. Eu falei para ele quando ele veio trazer a oferta, eu falei: irmão, você está lindo. Olha que bonito que ele está. Aleluia. E eu também estou com um presente japonês hoje, que me deram. Aleluia. Vamos lá, Êxodo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo, e tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que te tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Faz um fundinho para mim lá, irmã. Minha pianista hoje está fazendo um concurso. Nós vamos com a Giane, que faz aqui de sábado aqui. Faz um fundinho para mim. Repete comigo: Espírito Santo, fale comigo agora. Aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu gosto de ouvir. Diga: obrigado, Senhor. Queridos, um texto lindo você conhece. Chegou um determinado momento que Moisés, um homem que vivia em uma vida íntima com o Pai. Deus tem me colocado isso no meu espírito já há algum tempo, que o meu chamado é esse, é levar pessoas à presença de Deus. O meu chamado é esse, é de insistir com que as pessoas dependam única e exclusivamente do Senhor. É claro que Deus usa os homens, Deus me usa como um instrumento para que através da minha vida você alcance o Senhor, mas que você não se apegue no Paulo, mas você se apegue na palavra que o Paulo está pregando, que é a palavra do Senhor. E o Moisés nos ensina o que era uma vida de intimidade. E é verdade que para que você tenha uma vida de intimidade, você precisa ter uma vida de santidade. E quando nós falamos de santidade, nós falamos de consagração. Quando nós falamos de santidade, nós falamos de separação. Quando nós falamos de santidade, nós falamos de doação. Quando nós falamos de santidade, nós falamos de entrega. Nós falamos de uma escolha que eu tenho que fazer. Os sacerdotes, quando eles andavam com uma peça de ouro na sua testa, escrito santidade ao Senhor. Porque a escolha deles era essa, viver na presença de Deus. Santidade não é algo que você, na verdade, quando se converte, vai receber com a imposição de mãos de homens. Santidade é uma escolha que você faz. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me contaminar com nenhuma delas. Então assim é a vida de um homem de Deus, assim é a vida de uma mulher de Deus. Nós precisamos parar com essa mania dogmática que nós criamos ao longo da história, de que homem de Deus e mulher de Deus é pregador que usa gravata. Homem de Deus e mulher de Deus é aqueles que o Senhor escolheu no ventre das suas mães. E nessa manhã eu estou diante de uma plateia que é de homens e de mulheres de Deus, escolhida no ventre das suas mães. Deus escolheu para um propósito, Moisés também.
Moisés nasceu para um propósito, e os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele, porque houve na vida de Moisés um cesto. O quê? Os propósitos de Deus se cumpriram na vida de Moisés porque houve um cesto? Houve um cesto, para que ele pudesse ficar dentro e através daquele cesto, a mãe dele pudesse ter soltado, para que os propósitos de Deus pudessem se cumprir. Joquebede não quis ficar com o cesto para ela não quis dar a ele aquilo que ela achava que era bom, ela escolheu obedecer, ela lançou o menino sobre as águas, e ao lançar sobre as águas, é quando você lança a sua fé na palavra, quando você lança a sua fé naquilo que o Senhor prometeu a você, você está verdadeiramente guardado. A promessa de Deus foi tão grande naquela mulher, que ela mesma cuidou do seu filho, no palácio do faraó. E o que o Senhor fez com Moisés? Moisés nasceu para um propósito. Agora está caminhando aqui, ó. Fala isso para o teu irmão. Você nasceu para um propósito. Fala para você agora. Eu nasci para um propósito. Moisés nasceu para um propósito. Deus ordena que ela lance o menino sobre as águas, porque senão todos iam morrer. Ele lançou. A filha acha. Traz ele para dentro. E aí o que o Senhor faz? Faz com que ele cresça dentro do campo do inimigo, para que ele conhecesse a estrutura, para um dia ele voltar lá e resgatar o povo. Alguns de vós nasceram em berços cristãos. Eu não tive esse prazer. Eu nasci numa religião, e eu andei totalmente desgarrado dos caminhos do Senhor. Hoje eu entendo que eu nasci para um propósito. Eu conheci toda a ordenação do faraó lá fora, para que pudesse voltar lá no reinado do faraó e arrancar as pessoas das mãos dele. Moisés viveu lá dentro do palácio 40 anos. Dentro daquele palácio ele conheceu toda a estrutura. Não existiu na história, até hoje não existe um homem que empalhasse animais melhor do que Moisés. Cultura egípcia. Aprendeu lá. Conheceu coisas, estratégias tremendas ali, para que depois ele passasse mais um período aonde? No deserto, sendo preparado, sendo arregimentado, instruído pelo Senhor, obedecendo. Depois ele volta e resgata aquele povo. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós devemos trazer Moisés para a nossa vida, uma vida de uma obediência tremenda. Matou os seus propósitos, matou os seus anseios para viver segundo o Senhor. Aqui nós vemos o tipo de vida que o Moisés tinha com o Senhor. Diálogo permanente. Fala comigo, diálogo permanente. Tudo que Deus quer de mim e de você é um diálogo permanente com Ele. Tudo que Deus quer de mim e de você é que a gente não coloque interferências entre nós. Vou ter que falar uma palavra sem mexer e ferir crença de ninguém. Mas antigamente, quando nós fazíamos parte de outras religiões, nós tínhamos uma pessoa que nós colocávamos como intercessor entre nós e o Pai. De vez em quando, no meio evangélico, me entristece que as pessoas fazem isso também com os homens. Deixa eu pedir oração para o irmão tal, para a irmã tal, que a oração deles é mais poderosa. Na verdade, está colocando interlocutor entre o diálogo que Deus quer ter comigo e com você todos os dias. O grande problema é que alguns se doam mais em ouvir o Senhor. Algumas pessoas, elas só conseguem ouvir Deus se ela se trancar num quartinho e ficar lá. Existem outros que ela precisa ouvir Deus se ela vai no meio do mato. Eu, por exemplo, não preciso disso para me relacionar com o Senhor. Eu não preciso de ambientes para que eu possa, na verdade, ouvir o que o Senhor quer falar comigo. O ambiente que eu estou, Ele vai usar para falar e se mostrar para mim. Eu entendo assim. No meio das pessoas, eu ouço uma pessoa falar alguma coisa e eu recebo aquilo que ela falou, e em cima daquilo eu edifico uma pregação, porque Deus se mostra para mim dessa forma. Então o que eu quero que você entenda é que Deus está se mostrando a mim e a você todos os dias, e Ele deseja que o meu relacionamento e o seu com Ele seja esse, de pura intimidade. Você já teve coleguinhas que você compartilhou coisas da sua vida? Teve pessoas que você já confiou. Não, porque eu confio, vou compartilhar isso. Tudo que Deus quer é que a gente tenha esse tipo de relacionamento. Uma vez, eu ensinei o pessoal aqui da igreja, qual é o tipo de relacionamento que Deus quer? Deus quer assim, que você sente na sua casa, na sua cadeira, e diga assim: Senhor, estou sentando aqui. Puxa outra e fale: o Senhor senta aqui. E aí você vai falar para Ele tudo o que você precisa falar, mas você precisa se calar, para que você também possa ouvir o que Ele tem a falar. E o grande problema nosso, muitas vezes, é não ouvir o que Ele tem para falar, porque a gente se domestica a querer ouvir aquilo que a gente gosta. E às vezes Ele vai falar: não faz. Às vezes Ele vai falar: não pensa. Às vezes Ele vai falar: não tome essa atitude.
Às vezes ele vai falar assim, se quebranta. Às vezes ele vai falar assim, se arrepende. Às vezes ele vai falar assim, perdoa. Às vezes ele vai falar assim, oferta. Às vezes ele vai falar assim, semeia. Às vezes ele vai falar assim, entrega. Nós precisamos ser sensíveis àquilo que o Senhor tem a falar conosco. Esse é um tempo de grandes revelações de Deus para o seu povo. Fala isso para o teu irmão. Esse é um tempo de grandes revelações para o povo de Deus. Apóstolo, por que você está dizendo isso? Porque só um maduro, só um homem maduro, uma mulher madura consegue ouvir a voz do Pai. Vou dar o exemplo de novo de criança. Quantos já tiveram filhos aqui pequenos que faziam aqueles escândalos no mercado? Ninguém. E eles agarravam o Danone, eu quero. E era uma luta para você explicar para ele que não tinha. Por quê? Porque eles são imaturos. Não tem como você falar, eles ainda estão apegados às coisas. As coisas chamam a atenção deles, as coisas coloridas. Às vezes você estava numa loja de brinquedo, o brinquedo feio, um bicho feio, um carrinho feio, tudo feio, mas era colorido, e a coloração chama a atenção. E o que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu quero dizer que eu não estou diante de uma plateia mais infantil. Eu não estou diante de um povo mais menino e menina que é chamada por coisas. Eu estou diante de uma plateia agora que é atraída pela presença. Só os maduros vão abandonar os presentes para escolher a presença. E eu e você não podemos mais andar apegados às coisas que nós precisamos. Nós não podemos andar em cima de ver uma... Perdão, vou corrigir, meu cérebro falou mais depressa que minha boca. Nós não podemos mais andar criando uma vida cristã por aquilo que a gente precisa. Tem gente que é firme com Jesus quando precisa. Tem gente que faz uma vida com Deus porque ela almeja coisas. E as coisas são passageiras, são temporais. Ferrugem e traça, corrói e consome. Mas aquilo que você angaria na intimidade faz com que você, na verdade, desfrute na vida eterna com o Senhor. Existem atitudes que nós precisamos tomar. Deus havia, profetisa Márcia falou sobre Gideão hoje. Deus havia falado com ele, mas ainda havia um lampejo de imaturidade que ele não conseguia entender. Existem coisas que Deus vai colocar, ou melhor, já colocou nas suas mãos, que só vai fluir quando você for maduro para entender. Conta isso para o teu irmão, tem coisa que Deus colocou na sua mão, que você só vai entender através da maturidade. E aquilo que você não usa logo embolora, irmão. Nós precisamos tomar cuidado daquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Quando o Senhor usa Paulo para escrever para Timóteo que o maior exemplo de paternidade é o relacionamento de Paulo e Timóteo. Paulo chamava ele de filho. Na primeira carta, o Paulo escreve para ele, dizendo assim: olha, filho, não despreze o dom que há em você. Olha o que Paulo fala para ele na primeira carta: não despreza o dom que você tem. Porque se tem alguém que não consegue valorizar o que nós temos, somos nós mesmos. Só os outros são bons. De vez em quando eu fico maluco com gente que prega. Ô, você viu fulano como prega? E você não prega. O problema é que você mira muitos outros. Você viu fulano como canta? Você viu fulano como evangeliza? Você viu fulano como fala? Você viu fulano como serve? O problema é que a gente só vê o que os outros fazem. Valorize o que Deus colocou na sua mão, e você alcançará e tocará em lugares tremendos no Pai. Paulo disse para o Timóteo: ei, Timóteo, não despreza, rapaz, o que Deus colocou na sua mão. Eu queria que você fosse profeta por alguns segundos e fizesse uma cara de profeta e uma voz de profeta e dissesse isso para o teu irmão: não despreza o que Deus já te deu. O que tem de crente que faz oração aqui: ah, Deus me usa. Deus está falando assim: só estou esperando você querer ser usado, porque o dom já está aí. O que tem de crente que fica pedindo: ah, Senhor, me dá dom. Me dá dom. Você nasceu com um dom específico. Você pode declarar isso: eu nasci com um dom específico. Você quer me ver fora do meu dom? É aqui, olha para mim, não perca, não sai do Espírito não. Você quer me ver fora do meu dom? Me dá um Fá, por favor. Aqui eu estou fora do meu dom. Eu falei Fá porque é a nota que eu acho que eu sei. Aqui eu estou fora do meu dom. Você quer me ver dentro do meu dom? É aqui. Aqui eu estou no centro da vontade de Deus. E aonde que é o centro da vontade de Deus na vida de um homem e de uma mulher?
no campo de renúncia. Essa semana terminou, falava com alguns irmãos, que se tem uma coisa que eu nunca sonhei, era essa posição aqui. Eu não estudei para isso, você já sabe que eu já te contei. Eu não me preparei para isso. O meu sonho era ser executivo, andar de maletinha, terno, entrar nas empresas, assinar papéis e liberar papéis. E um dia o Senhor me disse assim: pois é, agora você é meu executivo. Agora você assina também vidas, para levá-las ao caminho do Senhor. Quando você assina um certificado de batismo, é um documento sério que você está assinando de que ela agora é minha. Eu precisei entender isso, mas foi o campo de renúncia meu. Eu quero falar com uma pessoa, ou com algumas pessoas que estão aqui há muitos anos, relutando com a sua própria vida. Para de ser teimoso, renuncia, porque Deus vai te usar aonde você não quer. Deus vai te levar aonde você diz que não vai. Deus vai fazer com você o que você disse que você não queria que Ele fizesse. Deus não vai trabalhar na satisfação do seu ego, porque se Ele trabalhar satisfazendo a sua vontade, não é a vontade dEle. Aqui, para que eu esteja aqui, preste atenção, não perca o seu entendimento, foca em mim aqui, que eu preciso te falar, que você não pode perder essa palavra. Não é para um, para dois, é para nós. Aqui é onde eu estou agora, é o meu lugar de morte. Como é que é? Lugar de morte? O altar? Não, o altar é lugar de sacrifício. Mas aonde eu estou agora, na minha vida, é o meu lugar de morte, porque eu não posso depender de mim, porque não é a minha área de domínio. A pregação do Evangelho não é minha área de domínio, porque eu não queria isso para mim. Então, para que através de mim a palavra possa fluir, eu preciso depender de Deus. Por isso que o Senhor levou o Moisés para dentro do palácio do faraó. Vai viver essa cultura, que depois eu vou tratar você do jeito que eu quero tratar você. E o Senhor disse para ele: agora você vai e fala para ele. Não era a habilidade de Moisés falar. Então ele teve que quebrar o Moisés. Ele teve que fazer o Moisés entender que não era da forma dele que ele ia, mas na vontade do Pai. Prova disso que o Moisés se apavorou quando ele disse: tá, eu vou, mas e se me disserem quem me mandou? Você diz para eles que o eu sou mandou você. E quando o Eterno fala o eu sou, ele diz assim: fala para eles que aquele que se torna naquilo que você precisa te enviou. Escute, quando você anda no centro, meu Deus, eu estou arrepiado aqui, você não pode sair igual daqui hoje. Quando você ouve a palavra de Deus, duas coisas acontecem: você se torna melhor ou pior, porque igual você não pode ficar. Quando o Senhor ordena ele fala isso para as pessoas. O que o Senhor está dizendo para ele? Ei, Moisés, se você estiver andando na minha vontade, eu me torno em que você precisa. Prova disso que o Senhor afrontou os 10 deuses do Egito. Quando as pragas vieram, foram para afrontar os 10 deuses do Egito. O Senhor foi tremendo com a vida de Moisés e continuará sendo tremendo com a sua vida, em nome de Jesus. Mas para isso, a gente precisa escolher andar, viver no centro da vontade de Deus, anulando as nossas forças, entendendo aquilo que Paulo disse para Timóteo: não despreza. Então diga comigo: eu não posso desprezar o dom que está em mim. Aí depois, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o Paulo escreve de novo. Mas o Paulo chama a atenção do Timóteo diferente. Paulo diz para ele assim: não deixa adormecer o dom que está em você. Talvez para alguns de vós nessa manhã, essa palavra é: acorda. Acorda porque você parou. Acorda porque você estacionou. Acorda porque você se acomodou. Acorda porque você se acovardou. Vai começar a aprofundar. Você se acovardou. Acorda porque você se domesticou. Acorda porque você está parecendo um elefantinho de circo agora. Já foi em circo quando tinha bicho? Você viu o que o domador fazia com um elefante? Um pedacinho de ferro assim, parecia um microfone. O elefantão vinha. Eu vou achar alguém para fazer um elefante. Ô Hélio, vem aqui. Vou pegar alguém ao contrário, né, irmão? Se eu pego alguém gordinho, vai falar assim: aí, tá vendo? Me escandalizou. Parece elefante? Não parece. Então vem cá, irmão. Aí, Hélio, o elefante é meio lento mesmo, mas abaixa assim. Não, assim. Quer dizer, quanto que isso aqui é suas trombas, assim. O domador, irmão, vai, elefante. O domador vem andando, ele vem com o negócio.
Se o elefante reconhecesse a brutalidade e a força que estava nele, ele dava um supapo com aquela tromba no domador. Mas acontece que ele se domesticou com aquele ferrinho, com aquela cordinha que ele amarra no pé dele quando ele está lá fora. Aí ele fica lá quietinho. Já viu o elefante parado? Faz aí, elefante, alanga para lá. Obrigado. O elefante se acomoda. Assim. Tem muito crente que deu risada agora que está parecendo elefante. Você se acomodou. Você se acovardou. Você se domesticou. Você criou o seu mundinho. Você criou o seu padrão religioso. Só está faltando um folhetinho semanal para você, é só isso. Porque você só quer palavra de bênção. Os crentes mudou até a palavra, agora benção. E o ão ficou, benção. Ele quer coisa para a hora, não quer coisa para a eternidade. A gente passou a se limitar com as coisas. A gente quer que Deus resolva as coisas momentâneas. E a gente esquece que o nosso padrão de vida é eterno. Ah, meu Deus. Fala isso para o teu irmão. O seu padrão não é micro-ondas. Fala, o seu padrão é eterno. Não é para isso. O elefante está ali, irmão. Se ele está com fome ou não está, ele fica ali. Aí a gente vai lá e tira foto. O elefante está lá. Já viu o elefante? Está vindo o elefante na sua cabeça agora, não está? Você está puxando a trombona. Aí vai lá e tira foto. Você quer fazer o quê? Você não nasceu para ser um lugar que as pessoas... Sabe o que tira foto? Monumento, irmão. Coisa inerte, parada. Você nasceu para ser transformador de ambiente. Você nasceu para ser um implantador do reino aonde você vai. Você nasceu para alvoroçar o mundo. Você nasceu para chegar nos lugares e levantar poeira daquele lugar. Você chegou lá, mas também não vai ser aqueles crentes cotendeiro, né? Tem que ser crente pacificador. Mas onde o crente chega, a coisa se levanta, porque ele muda a história. E Deus honra todos aqueles que ficam no centro da vontade. Fala isso pro teu irmão, Deus te honra. Desde que você abandone essa carinha de elefante. Você me perdoa ter te chamado de elefante? Mas irmão, não dá mais para a gente viver assim. Há uma unção de Deus em você. Eu queria te perguntar, qual que é a sua expectativa para você vir numa igreja? Por que você saiu de casa para vir aqui hoje? Que é legal, gostosinho, lá em casa não tem ar, aqui a gente fica mais fresquinho, né? Até que de vez em quando você prega meio legal, quando você não bate, você prega meio legal, então eu gosto assim de te ouvir falar. Ah, eu vim aqui porque de repente Deus me vê na igreja, e aí Deus me dá a benção. Qual a nossa expectativa para estar aqui hoje? Por que você está aqui? Por que você vive para Deus? Ah, porque sem Deus, Deus me livre, né? Nossa, com Deus já é duro, imagina sem Deus, né? Não, eu quero saber, quero que você pense um pouquinho, bota o tique e o teco que está dormindo para funcionar. Por que é que nós estamos frequentando igreja? O que a igreja serve? Um lugar de munir você com ferramentas espirituais. Para quê? Para me pôr lá na minha casa, na minha lojinha. Eu tenho uma lojinha lá em casa de armas espirituais. De vez em quando aparece alguém lá e eu vendo uma pecinha. Deus te dá armas espirituais para você guerrear. Isso significa então que você vive num campo de batalha. E quem vive num campo de batalha não pode ser sonolento. Não pode ser atado, porque se ficar atado é alvo fácil. Está entendendo porque você está tendo muitas lutas na mesma área? Está parado, está parada. Deus vai te pegar hoje. Deus vai sacolejar você hoje. Você já perdeu coisa dentro. As mulheres estão vivas. Sabe aquele saco de 60 quilos que é a sua bolsa? Bolsa de mulher está cada dia maior. Eu lembro da minha mãe quando a gente saía. Minha mãe saía com uma bolsinha aqui embaixo do sovaco, irmão. E ela saía toda assim. Hoje eu tenho 2 mulheres em casa, né? Eu vejo, irmão, que é isso aí? Bolsa. Eu falei, bolsa? Tá parecendo uma mala de viagem. É bolsa? Ela é bolsa. O que você está levando aqui? Ah, um pouquinho de tudo. Bolsa de mulher é um monstro. É um negócio daquele jeito imenso. E amado, você já perdeu, amadas, você já perdeu um rímel seu lá dentro? Nossa, foi de revelação isso. E aí o que você fez?
aquele cama box king, tem que ser a king, né? Aquela lá com controle remoto que você tem. Todo mundo gosta de coisa boa, né? Vai dormir no toco. Volta aqui. Cara, o que eu estava falando mesmo? Da bolsa. A bolsa virada. E aí você procurou. É uma loucura, não é? Não é uma loucura procurar na meio daquelas coisas? Deus vai fazer isso conosco hoje aqui. Vai virar a gente de cabeça para baixo. E vai achar o que estava perdido aí. E vai ativar você, e você vai sair daqui uma bala, uma flecha, para acertar o alvo em nome de Jesus. Fala isso, bate palma primeiro, bate palma. Aleluia! Quantos entendem isso? Vai sair daqui uma flecha para acertar o alvo. Fala isso pro teu irmão, chega de ficar na aljava. Fala, chegou a sua vez de ser usado agora. Eu estou falando de ser usado. Eu estou falando, não é quando você vai querer se deixar ser usado. Quando você fala assim, me usa Deus, você está dizendo assim para Ele, pode me usar o dia e a hora que for. Mas a gente acha cômodo falar assim para Deus, me usa agora, Senhor. Deus vai usar você nas horas que mais te pesa. Não, você não está falando que Deus vai me usar depois do almoço. Isso, quando você estiver acabando de passar o garfinho naquele último grãozinho, vai tocar telefone na sua casa, vai bater gente na porta, vai pedir oração para você, vai ser carro de crente que vai quebrar para você ir lá resgatar, vai ter gente no hospital para você orar, você vai ser incomodado na sua área de conforto e você vai ver o que vai ser uma flecha que acerta o alvo. A gente canta como uma flecha que... A gente canta ela. É flecha? Seta? Sei lá. É flecha que é uma flecha. A gente canta. Chegou a hora de você parar de cantar e ser a flecha. Fala pro teu irmão, chega de musiquinha agora. Você vai ser a flecha. Fala para ele, vai ser a flecha. Volta pro texto. Senão eu não consigo pregar aqui. Vamos falar que eu estou falando heresia. Êxodo 33, 12. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Moisés falou assim, tá bom, o Senhor está mandando eu ir, mas e quem é que vai comigo? E no versículo ele continua dizendo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora pois tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Ó Senhor, tá bom, está mandando eu ir, mas por favor, eu não quero enxergar as minhas vontades, eu quero enxergar o teu caminho. O problema de muitas pessoas é isso. Ele se apega a um texto que diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse texto dá muita heresia, porque tem gente que fala assim, não sei, Deus não está satisfazendo o desejo do meu coração, porque Ele diz, deleita-te, agrada-te, obedeça, viva e sirva. Quando você entra no centro da vontade de Deus, você agrada a Deus, e aí você agrada a Deus e você entra no centro da vontade de Deus, aí Ele satisfaz o desejo do seu coração que está alinhado ao dele. Moisés estava dizendo, Senhor, eu quero só uma coisa, eu só preciso conhecer o teu caminho para a minha vida. Você pode declarar isso, Senhor, eu quero hoje conhecer o teu caminho para a minha vida. Quantos crentes você não conhece? Quantas pessoas que caminham com Jesus que até hoje não sabem qual é o caminho de Deus para a vida dele? Por quê? Porque ela conheceu um evangelho que dá coisas. Ela não conheceu um evangelho que nos faz ser as coisas desse mundo. Porque o evangelho que eu estou pregando está te fazendo ser o sal e a luz desse mundo. É nós que levamos luz para os perdidos. E é nós que levamos o tempero para aqueles que estão afastados do Pai. Nós somos as coisas desse mundo, irmão. Enquanto a gente está preocupado com as coisas, em querer ter, Deus está falando assim, não, eu preciso que vocês queiram ser. Eu preciso que vocês queiram entender qual é a minha vontade. Quando Jesus disse para os discípulos, agora vocês vão, ide por todo mundo, e vocês comecem a juntar tesouros, lanchas, iates, carros, BMW, você começa a juntar um monte de coisa, é isso que ele disse? Não, ide por todo mundo e prega o evangelho. O que você tem que fazer é propagar o evangelho aonde quer que nós estejamos.
E o Moisés fala isso: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre o teu caminho, para que eu te conheça. Você pode fechar os seus olhos agora e dizer isso comigo? Pai, eu te peço agora o teu caminho para a minha vida, porque se eu conhecer o teu caminho, eu conheço a sua vontade, porque eu sei que ela é boa, eu sei que ela é perfeita, eu sei que ela é agradável para a minha vida. Por mais que eu não entenda, eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Você pode aplaudir Jesus se você crê nisso? Mas olhe, por favor, de tudo que eu estou pregando, leve o que Deus quer falar com você agora, que a palavra que Deus quer para liberar primeiro você, é isso agora. Tudo isso é uma introdução. Olha o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Versículo 14. Achou o 14? Vou contar até 3. Você grita bem alto esse versículo, tá bom? 1, 2, 3. Você pode falar um pouco mais alto isso aqui? 1, 2, 3. Olha para mim. Põe a mão na Bíblia agora, desarma. Presta atenção no que eu vou te falar. Essa é a revelação de Deus para sua manhã, para sua vida. Por que é que nós temos muitas pessoas hoje preocupadas, ansiosas, amarguradas, decepcionadas, frustradas? Porque estão andando longe e fora do caminho. O Senhor disse para ele: você está preocupado com muitas coisas, se preocupe só com uma coisa: a minha presença vai com você, e a minha presença te dá descanso. O que você está dizendo, apóstolo? Na minha tradução diz um pouquinho diferente dessa daqui. Fala mais interessante, quer ver? Disse, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O homem e a mulher que anda no centro da vontade de Deus, anda na presença de Deus, e a presença de Deus traz descanso. Por que é que nós escutamos um monte de crente falar assim: nossa, estou cansado, não aguento mais, tá louco, se eu soubesse que o negócio era tão pesado assim, nem tinha entrado nesse negócio de evangelho. Como é que pode ser cansaço para nós servir a Deus, se o profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, caminham, correm, eles não se cansam, correm e não se cansam. E o Senhor disse assim: olha, a minha presença vai com você para te dar descanso. Eu rogo a Deus essa manhã que a presença de Deus inunde você, que a presença de Deus seja forte na sua vida e te traga descanso. O que o descanso traz, irmão? Paz. O que o descanso traz? Segurança. O que o descanso traz? Refrigério. Você entende agora o Salmo 23? Por que ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque ele andava na nuvem. Ele está narrando um salmo no deserto. E o descanso que a presença faz você olhar para a ótica do cenário que você está, e você não vê na ótica humana, você vê na ótica celestial. Fala isso comigo: quando eu ando na presença. Muda, fala: quando eu ando na nuvem da revelação de Deus, eu não vejo pela ótica humana. Diga: eu vejo pela ótica celestial. Olha o Davi, irmão. Ele está andando no meio do deserto, o sol escaldante, de noite um frio lascado. Ele diz que o Senhor me faz descansar às margens das águas tranquilas. Aonde que tinha água no deserto? Ele fala: o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Aonde tem pasto no deserto? Só a presença nos pode trazer refrigério dessa forma. Tudo que o Senhor estava dizendo para Moisés é: se a minha presença está com você, não vai haver aflição. Repete isso comigo: não vai haver mais aflição. Por que a aflição faz, irmão? Tira a paz, altera o raciocínio, altera as nossas escolhas e as nossas decisões. Qual que é o nosso problema, irmão? Olha, você está entendendo o que eu estou falando? Quantos não aguentam mais me ouvir? Fala aleluia. Terminando já. Quantos de nós, muitas vezes não perdemos o foco, não fazemos escolhas erradas, porque nós estamos priorizando aquilo que a gente não tem. Por vários cultos eu tenho falado isso.
Muitos de nós valorizam muito o que não tem. Porque não tem. Mas o que já tem, não valoriza. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você não precisa de nada, só a minha presença é o suficiente. Por isso que Paulo diz: Senhor, a tua graça, o teu favor, a tua presença me basta. Se eu tiver a tua presença, eu não tenho falta de nada. Você pode profetizar isso? Se eu tiver a presença de Deus, nada me falta. Olha para mim agora. Se você quiser, concorda comigo. Se não quiser, aleluia. Mas você há de concordar, sim. Nós andamos longe da presença. Nós estamos andando longe. Tem faltado para nós presença. Tem faltado para nós nuvem. A gente negligencia muito, filhos. E tudo que o Senhor está querendo é chamar a mim e a você para aquilo que Ele preparou só para filho. Por exemplo, para o seu filho se dá qualquer coisa? Não dá. Você não tira da sua boca para dar para o filho? O que Deus não preparou para mim e para você? Ah, você acha que Deus preparou uma vida de sofrimento? Uma vida de cruz? Não, irmão. Ele preparou a presença. Qual foi a oração do Salomão? A Shekinah, o transporte, o filtro da glória entrou no templo. Ninguém pôde ficar em pé. Pega a revelação. Nós temos ficado muito em pé e pouco prostrado. A gente se prostra só na cama, não se prostra na dependência. Pega isso, põe no Facebook depois. Nós temos ficado muito de pé e pouco prostrado. Quando a gente se prostra, é para dormir. Quando a gente se prostra, é na rede. Fala aí do teu irmão. Fala para ele. Aquele cafofo vai pegar fogo hoje, a rede vai quebrar, o sofá vai perder os pés, em nome de Jesus, e você vai sair daquele cafofo, em nome de Jesus. Vai haver prostração de vida com o Senhor. Você vai ouvir Deus palpável do seu lado. Não, esse amém não foi nada espiritual. Esse amém foi assim: eu não aguento mal você falar. O palpável que eu digo é que você vai ouvir o Senhor nitidamente. Mas para isso, tem que escolher. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Mais uma, posso ou não? Eu tenho mais 2 minutos. 2 minutos eu falo. Veja comigo, vou pular tudo aqui. Veja comigo o versículo 16. E eu termino. Fala comigo, aleluia. Olha o versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Olha a pergunta dele. Como? Que nós vamos saber se eu achei graça? Aí o texto continua: acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Olha aqui para mim, pega a revelação. Moisés disse assim para ele, falou: Senhor, se tem uma coisa que marca a gente das outras nações, é a tua presença. A tua presença nos faz ser separados de todos. Ninguém é igual a gente. Olha para mim, Deus nos chamou para sermos diferentes de todos. Não soberbos, mas cheios da presença dele. E vou falar uma coisa, você vai começar a concordar comigo. Comigo não, com o Espírito. Você percebeu como o mundanismo está entrando no meio do povo de Deus? E a gente prioriza as outras coisas e menos a presença. Por que o mundo está ocupando o lugar da presença nas igrejas? Porque a presença não está mais lá. Quem escolhe a presença somos nós. Eu morro, irmão, pregando a presença de Deus. Eu morro pregando que vale a pena ser santo. Eu morro pregando que o Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Eu morro pregando que o Deus que fez milagres lá é o que faz agora seu andar debaixo da nuvem dele. Por que a igreja não vê mais sinais e prodígios como nos dias dos apóstolos? Porque o povo não anda mais debaixo da doutrina dos apóstolos. Se ataca, se critica, se fala de líder como se ele fosse qualquer pessoa. A igreja de Atos vivia unânime. Havia temor no povo quando ouvia a palavra.
Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. A palavra de Deus está sendo pregada na igreja e tudo que está à nossa volta chama a nossa atenção. Celular que toca, mensagem que chega, gibi que aparece. Só falta agora colocar nas igrejas Hi-Fi disponível. Só falta a gente colocar nas colunas da igreja o sinalzinho de internet e colocar disponível e a senha, para as pessoas ficarem ligadas na rede social e não na rede do céu. Hoje, irmãos, a presença está sendo roubada de nós, pelo amor de Deus. Fala que você está entendendo o que eu estou pregando. O Moisés disse assim: Senhor, só tem uma coisa só que nos faz ser diferente do povo. Somos tudo igual, mas uma coisa faz ser diferente: a tua presença. Porque onde a tua presença está, há sinais, prodígios e maravilhas. Eu profetizo, irmão, que essa igreja não é melhor do que nenhuma outra. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu creio, irmão, que nós vamos atrair a presença de Deus aqui. E esse lugar vai ser um lugar marcado de sinais, prodígios e maravilhas. Eu tenho orado esses dias, porque quando você ouça a palavra de Deus aqui, você possa tremer e temer diante dele, não diante do homem. E que você não pegue a palavra que um homem prega, mas você pega a palavra que Deus está sendo falado para você agora. Essa palavra não é do Paulo, essa palavra é de Deus. E quando Deus fala, alguma coisa vai acontecer. Você pode profetizar isso? Quando Deus fala, alguma coisa vai acontecer. Aonde você encontra na palavra de Deus que Deus prometeu alguma coisa e não aconteceu? Escute, eu vou terminar. Ele disse para Noé: Noé, construa uma arca para mim. Deu as medidas. Você e sua casa entra. Separe os animais, porque eu vou destruir a humanidade. Não quero saber, vou destruir, vou poupar você. Aos olhos das outras pessoas foi loucura. Olha para mim, entenda só. Não aquele filme, aquela heresia que a gente assistiu no cinema. Pensa na palavra que Deus disse para Noé: constrói uma arca. Pensa o Noé construindo a arca agora. Passa o Noé com uma tora nas costas. Onde é que você vai, Noé? Construir uma arca para o Senhor. O quê? Você é louco, rapaz. Quantas vezes Deus também não deu uma palavra para você? E alguém perguntou para você: onde é que você vai? Cumprir a palavra. Você é louco, para com isso. Vou te falar uma coisa: tem gente que continua construindo a arca, mas tem gente que já parou de construir a arca faz tempo. A palavra, ele libera, quem vive ela é você. Ele me liberou um dia. Eis que pus uma porta aberta diante de você, a qual ninguém pode fechar. Quem conhece desde os primeiros dias dessa igreja sabe quantas vezes essa porta tentaram fechá-la, mas o que Deus promete, Deus cumpre. Você está aqui porque você faz parte dessa promessa. Agora você precisa tomar essa palavra para você. Se você tomar essa palavra de que a nuvem está à nossa disposição, você mergulhar debaixo dela, você vai ver isso acontecer na sua vida. Me emocionei sexta-feira, estava indo embora daqui da igreja. Estou saindo aqui, uma irmã chega aqui na porta da igreja: ô apóstolo, tem um minutinho? Eu falei: tenho. É que eu vim trazer um dízimo de uma bênção. Eu estava na minha casa e a bênção foi até minha casa, então eu disse: eu tenho que trazer o dízimo. Eu falei: amém, glória a Deus. Então pega lá, faz essa lá e vai lá levar. Aí oramos lá, ela falou assim: e mais, eu tenho um baita de um compromisso domingo. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou quase cancelando ele. Eu falei: por quê? Porque senão não vai dar para vir no culto. É um concurso. Eu falei: então, aí você tem que orar, né? Mas eu vou deixar de receber a oração do dizimista ofertante? Escuta, por favor. Tratamento de Deus é pessoal com cada um. O que eu vivo com Deus, eu não posso, na verdade, fazer para você viver, porque não dá. É experiência pessoal, dá para ser exemplo para você. Olha o que essa irmã colocou no coração: que ela precisava da unção no alto da sua cabeça, e ela abandonou um concurso. O que Deus vai fazer na vida dessa irmã? Eu não sei, mas eu só posso dizer uma coisa como profeta: vai chover bênção todo dia. Sabe por quê? Porque ela priorizou a palavra de Deus. Deus falou com ela. Eu falei para ela: eu não posso falar para você não vai, e eu não posso falar para você fica.
Eu não posso falar para você vai, é uma coisa que você vai gerar com Deus. Agora, amada, a palavra quando é pregada, é você que gera. Meu Deus, escreve essa frase e compartilha na rede. A palavra quando ela é liberada, quem produz a chuva é você. A semente é a palavra, quem rega ela é tu. Fala isso para o teu irmão, a palavra está sendo liberada. Quem rega ela, faz assim com o dedão, ó. Vamos orar? Fiquemos em pé. Eu passaria o dia inteiro conversando com vocês aqui sobre a presença de Deus. Ela está assim aqui hoje, ó. Deve ter uma meia dúzia de pessoas com fome aqui da palavra hoje, então ele está liberando hoje. Dá para falar amém? A avenida está cumprida hoje. Ai, você queria falar mais, eu já não te aguento ouvir mais, não aguento mais escutar sua voz. O problema é que é a minha voz que tem que ouvir. Antes você ouvisse a voz de Deus. Aproveita e fala para o teu irmão, para de ouvir voz de homem. Fala, ouça a voz de Deus. O problema, irmão, é que a voz do homem pode ser mudada. Porque de vez em quando o homem fala que a gente gosta. Mas a voz de Deus não. A voz de Deus é uma só. Anda na minha presença e ser perfeito. Você tem noção que é isso? Sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda naquilo que eu te orientei e esquece o que acontece à sua volta. Quando você lava a louça, quem ama lavar a louça? Meu Deus. Quem ama que alguém lave a louça para você? Ei, coisa boa. Quando você pega a sua esponja, você aperta, sai o que ali? Detergente, água, gordura, aquilo que ela sugou. Se Deus te apertasse agora, o que sai daí? Oh, Espírito Santo, terrível. Sai detergente, gordura, ou sai pura presença dele? Porque o que eu tenho é o que eu posso dar. Fala isso para o teu irmão, que você tem é o que você pode dar. Não precisa pedir resposta, mas só pergunta para ele, o que você tem aí? Vamos pensar nisso? Vamos pedir para o Senhor ficar incomodando a gente esse domingo inteiro? Sobre isso? Curve sua cabeça.